perguntei pro meu baralho o que ele queria trazer hoje de mensagem para vocês. O assunto que ele quer abordar, saiu a carta das nuvens, a árvore e o trevo. E depois a gente vai se aprofundar nesse assunto que ele trouxe aqui para nossa mesa. Parece aqui que você tem uma fase de incerteza, né? Que alguma coisa ainda não está suficientemente clara para a pessoa. Existem dúvidas, preocupações ou dificuldades para enxergar uma determinada situação. E a velocidade da história, ela fala de tempo, crescimentos, raízes, amadurecimento, um processo ali, né? Que não vão acontecer de uma hora para outra. Há uma abertura aqui, uma pequena brecha, vai aparecer de uma maneira inesperada para vocês, né? Uma situação que hoje parece confusa, mas está passando por um processo de amadurecimento e pode receber uma oportunidade inesperada. Então a gente vai perguntar para o nosso baralho o seguinte: o que está causando essas nuvens? Saiu a carta da coruja e o cão. O que estão causando essas nuvens? Baralho. Carta da cegonha. O que está amadurecendo? O que está amadurecendo? Saiu a carta da árvore. Saiu na verdade a chave e a árvore. O que está amadurecendo? O que está amadurecendo? O que está amadurecendo? Carta dos ratos. E qual é essa oportunidade que está mostrando? Qual é a oportunidade que está mostrando? Navio. Qual é a oportunidade que está mostrando? Qual é a oportunidade que está mostrando? Carta da âncora e a carta da cruz. Então, na primeira camada a gente tem o que está causando as nuvens. Na segunda, o que é esse amadurecimento. E a terceira, o que é essa oportunidade. E no centro a gente tem o conselho. O que eu vejo aqui? Eu vou fazer um breve resumo assim por cima, só para a gente depois se aprofundar melhor. Então vamos lá. Na carta das corujas, do cão e da cegonha, aqui eu não leio que é uma questão de amizade. Eu não vou ler como uma questão de amizade. Eu leio o seguinte: o cão é você. Só que você ainda está tendo uma questão aqui com as corujas de pensar, de parar e analisar, porque ainda te gera dúvidas, te gera conversas, pequenas conversas na sua cabeça, só que como é a carta das corujas, são conversas um pouco mais, assim, calmas, porém que te causam algum tipo de incerteza para você enfrentar alguma nova oportunidade, por causa da carta da cegonha, que saiu em seguida. Na sequência, no amadurecimento, eu vejo que você tem a chave para esses pensamentos que estão confusos na sua cabeça, para você poder destravar essas raízes que vem na carta das árvores, para você começar a plantar, você começar a enraizar esse novo começo que você está plantando. Só que com a carta dos ratos, tem algo roendo ainda. Essas questões, está roendo as suas raízes. Porque você ainda tem dúvidas e você precisa tirar esses ruídos da sua cabeça para você poder criar raízes. Para a chave, os ratos com a chave aqui, é como se a sua ansiedade, o seu medo escondesse essa chave de você, né? E aí a gente tem o quê? Na linha do qual essas oportunidades? A gente tem o navio, a âncora e a cruz. A cruz aqui é uma superação de todos os outros das outras questões acima. Por quê?
O navio ele traz um movimento um pouco lento, traz, mas porque a gente também tem a carta do amadurecimento, que é a árvore. Então vai levar um tempo. Se a gente conecta a linha das oportunidades com a linha do amadurecimento, a gente vê que faz sentido o começo dessa oportunidade demorar um tempo para chegar, porque você vai ter que passar por todo esse negócio de você tirar essa ansiedade, esse medo, essa roição que você está fazendo nas suas raízes para você amadurecer, para depois você ter esse movimento. Então, você vai ter um grande tempo para depois, com a carta da âncora aqui, você ancorar, você poder ter esse tempo que você já vai estar mais firme, mais estável. E a carta da cruz aqui, ela traz uma superação, de todas essas dúvidas, de todo esse peso, de todas essas incertezas. E você ancora. Porque ó, a carta do navio com a carta da cruz, ela fala justamente disso, que você vai passar por todos esses processos, você vai passar por toda essa situação, para você poder depois continuar navegando até você conseguir ancorar. Esse é um resumo breve. Agora a gente vai dar uma pequena aprofundada rápida, só para você entender melhor o que eu tô querendo te dizer. O cão aqui, ele representa você, tá? Ele vem representando você, principalmente porque ele aparece entre a coruja e a cegonha. E as corujas aqui, nessa primeira linha, mostram uma mente que está observando, analisando, ponderando. Não é necessariamente uma ansiedade explosiva aqui nesse momento. Será que eu faço? Será que é o momento? E se der errado? E então vem a cegonha, ó. Vem a carta da cegonha. E a cegonha ela vem falando de mudanças. E as nuvens estão sendo ocasionadas pela necessidade de posicionar. É uma dificuldade para você de se posicionar. Porque você está criando dificuldades numa situação que gera mudanças, você não está conseguindo se posicionar diante dessa dificuldade que está se apresentando na sua frente. Porque para você talvez seja um empecilho, te crie medos, algo que está querendo mudar na sua vida, só que você está relutante em querer mudar. Porque parece que alguma coisa precisa mudar, né? Aí. E você está tentando calcular todos os riscos dessas possíveis mudanças. E o cão, ele quer proteger, né, antes de dar o primeiro passo. E o que está amadurecendo na vida, né? Agora a gente vai entrar nesse assunto. Aqui a gente vê com a chave, com a árvore e com os ratos, ó. E é a parte interessante da nossa leitura. Porque a chave, ela mostra que existe uma solução, algo ali. A solução não vai acontecer instantaneamente, tem um processo, mas mostram aquilo que está consumindo esse processo. Preocupações, desgastes, pensamentos repetitivos e medo. A pessoa não precisa necessariamente encontrar uma nova chave. Você aí, ó, precisa parar de deixar aquilo que desgasta, parar que ela esconde a chave. Parar que ela faça essa chave se esconder de você, porque você já a possui. Porque tem algo corroendo a sua confiança, a estabilidade, a percepção. E a gente vem para a parte do o que é a oportunidade. Então a gente tem o navio, a âncora e a cruz. O navio, ele não é uma oportunidade que vai chegar correndo na sua vida. Ele tem uma travessia, um movimento ainda a ser feito. Aqui mostra o ponto onde isso pode criar uma estabilidade. E aqui eu não trago como algo ruim nessa tiragem. Ela representa o peso da travessia, a superação dessa travessia. É aquilo que precisa ser superado para chegar do outro lado. Você começa a se movimentar, atravessa aquilo que pesa e encontra um ponto de estabilidade. E então, o que acontece? A gente vai agora para o nosso conselho. E como eu leio esse conselho aqui no meio da nossa tiragem? Porque a gente tem o cão, a árvore e a estabilidade da âncora. E como que eu leio isso daqui? Nessa tiragem, o cão, ele representa ti. Então fala que você precisa buscar a lealdade dentro de você. Você ter confiança em você, você confiar em você próprio. Porque para quem a gente é mais leal? Pra gente mesmo. Antes da gente confiar em outras pessoas, para quem a gente tem que ser leal? Para nós. A gente tem que ser leal conosco mesmo. A gente deixar aquela coisa de dúvidas, de incertezas, de medos que a gente gera dentro da nossa própria cabeça
dissipar, para a gente confiar no nosso próprio potencial e falar que a gente é capaz. Para quê? Entra a árvore aqui. A árvore, ela fala o quê? De raízes, né? De você estar ali criando as suas raízes, criando o seu amadurecimento. E nessa lealdade, você encontra forças para crescer. Você encontra forças para amadurecer. Porque tudo vai começar aqui, nesse processo. Ele é lento, ele é devagar, mas vai ser um processo muito bom para você criar aqui a lealdade contigo, a autoconfiança com você mesmo, de você ser fiel contigo, para você ter a estabilidade, porque depois desse amadurecimento, você encontra a âncora, que vai te trazer estabilidade, vai te trazer um processo que você vai estar bem consigo. Então você tem que criar essas forças com você. E eu vou me aprofundando mais, porque tem muita coisa aqui para ser dita. Não precisa ser necessariamente muito grande para mim te explicar, mas eu quero te explicar um pouquinho mais com uma riqueza de detalhes. Porque olha só que interessante, no fundo do deck a gente tem o lírios, depois o trevo e depois a casa. Para mim aqui fala que depois de todo esse processo vai vir uma maturidade, uma paz interior em você. E essas pequenas coisas que vão crescendo ao longo desse amadurecimento, desse enraizamento, vai te trazer uma situação confortável, uma questão familiar, uma questão mais ali ligada à parte íntima sua. Você tá vendo? Então, depois de todo esse processo, você vai ter uma paz, uma maturidade aqui, uma tranquilidade, um começo. E dessas pequenas oportunidades surgindo algo duradouro para você. Porque antes de você procurar uma segurança fora, você precisa procurar dentro de você. Você precisa construir essa segurança dentro de você. É muito fácil a gente ser leal com outras pessoas, defender outras pessoas, acreditar no potencial em outras pessoas. É muito fácil. Só que às vezes é tão difícil a gente confiar, acreditar na gente e oferecer para nós mesmos aquilo que a gente oferece para os outros. Aqui pede para você confiar naquilo que você sente, mas também confie na sua capacidade de analisar, de escolher, mudar e recomeçar. A árvore ela não cresce de um dia para o outro, ela não vai crescer da noite para o dia. Ela leva um tempo, precisa ser regada, precisa ser alimentada com a força do sol. Porque você não vai plantar uma semente aqui hoje no chão e vai aparecer amanhã uma árvore lá. Existe um processo. Talvez você esteja exigindo muito de você. Muito de si. Você está exigindo uma segurança que ainda aqui está no processo de construção, está crescendo, ela está se construindo. Você não precisa acordar amanhã seguro de tudo. Você precisa construir essa segurança aos poucos. Porque cada vez que você toma uma decisão, sustenta aquilo que você escolheu. Você cria uma raiz, você finca uma raiz no solo. Cada vez que você enfrenta o medo, em vez de você fugir desse medo, você cria uma raiz, você vai fincar outra raiz no solo. E cada vez que você percebe que você consegue sobreviver a uma mudança, você cria outra raiz. E quanto mais raízes você cria, menos o vento vai conseguir derrubar a sua estabilidade. E a âncora é justamente o que a leitura buscava no começo da nossa leitura. A estabilidade só vai vir depois do processo, depois do aprendizado. Você precisa permitir que essa confiança crie raízes. E com o tempo, essa confiança vai criar raízes internas. Porque você vai aprender a ser o seu próprio ponto de estabilidade. E é isso a nossa mensagem para vocês hoje. Vocês estão vendo que profundo, né? Se conectou com você? Fala aí pra mim. Eu achei muito bacana, porque ela não fala de outras pessoas na sua vida, ela fala de você, trazendo uma reflexão para você mesmo. E eu achei bem bonito, bem bonito. Fala aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa leitura. Eu gostei.